Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de anatomia? Então, essa é a nossa terceira parte da anatomia do sistema muscular. Nós vamos então trabalhar um pouco sobre as características próprias, né, dos músculos estriados esqueléticos, né? Falar um pouco sobre a constituição, a composição, algumas características morfofuncionais importantes. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, qualquer comentário que vocês tenham, é só deixar que eu respondo para vocês. Beleza? Vamos lá então. Bom, quando nós falamos da estrutura muscular, nós temos que imaginar que eu tenho um órgão, tenho aqui um músculo, né? E esse músculo, ele consiste de inúmeras células, milhares de células. Então, dependendo do tamanho desse músculo, dependendo da localização desse músculo, ele é constituído por milhares de células. E essas células nós as chamamos de fibras musculares. Ou também a miofibrila, né? A miofibra. Então eu tenho uma fibra muscular esquelética ou estriada esquelética, que é uma fibra, que é uma célula alongada e que tem como característica fundamental, né, a capacidade de contrair, ou seja, ela reduz o seu tamanho e ela volta ao seu tamanho natural. Então, essa é uma característica importante, né? Bom, quando nós observamos nessa imagem, existe uma enorme quantidade de vasos sanguíneos. E vocês já viram isso em aulas anteriores, de que esses vasos sanguíneos, eles são importantes para levar a nutrição para esses músculos, para que eles possam trabalhar de forma adequada. Então, como eu disse para vocês já, esses músculos, eles gastam muita energia. E por conta de gastar muita energia, eles necessitam de uma quantidade muito grande de sangue. Então tem que ter uma ampla rede vascular que promova essa nutrição e faça com que esses nossos músculos recebam uma quantidade adequada de sangue e que tenha também um retorno venoso adequado, né? Justamente para que ele tenha o seu funcionamento adequado. E lembram que eu disse para vocês também, como eu tenho uma grande quantidade de veias no interior dos músculos ou vasos sanguíneos de maior calibre passando entre os músculos, toda vez que esse músculo contrair, toda vez que ele se contrair, ele promove um massageamento nessas veias, o que acaba auxiliando no processo que nós chamamos de retorno venoso, né? Então, dos fatores que promovem o retorno venoso do sangue contra a gravidade é justamente a contração muscular. Beleza? Além disso, nós também já visualizamos, né, uma grande rede neural que termina numa estrutura chamada de placa motora ou junção neuromuscular. Nesse ponto é o local então de contato entre o nervo, né, e o músculo. É nesse local chamado de junção neuromuscular é que o nosso sistema nervoso central, né, lá o nosso encéfalo, ele produz uma informação, um comando, né? E o executor é o músculo, né? Então ele desce essa informação pelo nosso cérebro, passa pela medula e sai do sistema nervoso central e vem para o periférico, que são os nervos. Nesses nervos periféricos, eles terminam nesse ponto, chamado então de junção neuromuscular, né, ou placa motora, transmitindo essa ordem, né, esse comando do nosso sistema nervoso central para que o nosso músculo ele se contraia. Tranquilo? Vamos lá.
Então, uma parte importante do músculo é o ventre muscular. Quando eu falo em músculo, quando eu falo nesse órgão, né, se você apertar nos seus músculos, você vai sentir que é um tecido carnoso, tem uma textura, né? Então, essa parte carnosa do músculo é o nosso ventre muscular. Quando você vai ao açougue, por exemplo, ou vai no mercado e você vê aquelas carnes todas expostas, como eu estou mostrando aqui para vocês, né? Aqui eu tenho ventre muscular. Separados, então, nossa, eu estou vendo aqui então um pedaço de músculo, né? Eu tenho o ventre muscular, eu tenho aqui um osso. No interior do osso existe o que mesmo, pessoal? Né? Nessa peça aqui eu tenho músculo, eu tenho osso, e no interior desse osso existe alguma coisa. O que é mesmo? Né? Então lá, respondam para mim isso aí. E observando ainda nesse músculo, eu posso perceber essas fibras mais claras, né? Algumas vezes são fibras de gordura, mas na maior parte são fibras de tecido conjuntivo fibroso, né? Que individualizam músculos diferentes, né? Então, nesse caso, eu posso ter vários músculos nessa região, não apenas um único músculo, mas eu tenho um músculo aqui, eu tenho outro, né? Então, temos diversos músculos numa única região. Tá? Então, eu tenho nesse músculo, nesse ventre, a parte, né, carnosa do músculo. E nessa região é onde nós encontramos, então, as nossas fibras musculares. Tranquilo? Observando, então, mais de perto, quando eu faço um corte, faço uma secção nesse ventre muscular, eu vou perceber que esse ventre ele é constituído, né, por grupos de fibras. E esses grupos de fibras nós chamamos de fascículos musculares. Então, todo o músculo, né, tenho aqui o músculo inteiro, eu pego um conjunto de fibras musculares e esse conjunto eu vou chamar de fascículo muscular. Então, aqui eu estou observando um fascículo muscular. Olha aqui, ó, né? Nossa, então o que é esse tecido branco parecendo uma teia, né? É tecido conjuntivo, né? Então, cada fascículo desses, se você observar nessa imagem aqui, ó, aqui eu tenho um fascículo, aqui eu tenho outro, tem vários outros fascículos. Dentro do fascículo existem as nossas fibras musculares, várias fibras musculares. Então eu posso ter músculos com grupos de 10, 20, 50, 100, né, 1000, né, um fascículo muito grande com 1000 fibras musculares. Então eu tenho essa disposição de grupo para o nosso músculo. Tá? Observando essa imagem, só fazendo um adendo, né? Parece carne de panela. Então, quando você pega uma carne, né, e você desnatura as proteínas com calor, você consegue individualizar essas fibras, né? Você consegue retirar essas fibras. É o que acontece quando você cozinha a carne. Então, na carne de panela, isso aqui parece carne de panela, né? Então, quando vocês forem almoçar hoje ou estiverem comendo, lembre dessa imagem aqui. É bem isso que acontece. Beleza? Bom, como eu disse para vocês, o órgão todo é o músculo. E essa parte carnosa do músculo nós chamamos de ventre muscular. O ventre muscular ele é formado por diversos fascículos musculares. Então, cada bolsinha dessa aqui, cada conjuntinho desse é um fascículo muscular. Né? Então, quando eu consigo individualizar esses grupos, são os fascículos. Dentro dos fascículos, né? Então, olha aqui, dentro dos fascículos, eu tenho a fibra muscular. Beleza? Então, ventre, fascículo e a fibra. Agora vem um detalhe importante. Essas estruturas, essas partes do músculo, elas são revestidas, ou melhor, são individualizados por tecido conjuntivo fibroso. Se vocês lembrarem da imagem que eu mostrei agora
né, nos slides anteriores, eu falei, olha, essa parte mais branca, né, mais clara, é constituída por tecido conjuntivo fibroso, que são os nossos envoltórios musculares, né? Então, vamos começar de fora para dentro. O envoltório mais externo, que envolve o músculo, é chamado de epimísio. Então, o epimísio é um envoltório que está por fora do músculo. Quando você vai ao mercado e você vê um pedaço de carne exposta e tem um tecido brilhante em cima daquele pedaço de carne, ainda não é o epimísio, é a fáscia. Mas embaixo daquela fáscia tem o epimísio, que é um tecido mais fino, tá? Então, esse tecido que está sobre o ventre muscular é o epimísio. Agora, para cada fascículo, olha aqui eu tenho um fascículo, para cada fascículo desse eu tenho um envoltório chamado de perimísio. Então, o perimísio é um envoltório intermediário e ele envolve os fascículos. Então, dessa forma, o perimísio ele individualiza os nossos fascículos, né? O epimísio individualiza o músculo, separa o músculo A do músculo B. O fascículo possui o perimísio, que vai individualizar cada um desses fascículos e deixá-los separados. Agora, dentro do perimísio, dentro do fascículo, cada uma dessas células, cada uma dessas fibras, são envolvidas pelo endomísio. Olha aqui, ó, endomísio, essa partezinha branca que vocês estão vendo aqui, que está individualizando cada uma das fibras, é o nosso endomísio. Ô professor, mas eu estou vendo aí que tem várias fibras dentro dessa fibra que você está mostrando. São as miofibrilas. A gente não vai entrar nesse ponto na anatomia, tá? Na histologia, vocês vão ver mais alguma coisa sobre isso, né? Mas aqui são as miofibrilas. É uma unidade ainda menor do que a fibra muscular, tá? Então eu tenho o ventre, formado por fascículos. Eu tenho um fascículo formado por fibras. Eu tenho uma fibra formada por miofibrilas. Tudo bem? Então, a função desses envoltórios é justamente a de individualizar esses músculos, né? E promover sustentação. Promover a sustentação para esse músculo, né? Então ele fica organizado, ele fica ordenado em formatos diferentes por conta, né, da presença desses envoltórios musculares. Nessa imagem nós podemos ver um corte histológico mostrando o epimísio envolvendo todo o músculo. Esse epimísio emite projeções internas chamadas de perimísio, né? E o perimísio depois tem lá, para cada fibra muscular, eu tenho um endomísio. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Essa é uma outra imagem, né? Uma imagem lá do Tortora. Existe, então, o ventre muscular. O ventre muscular possui um envoltório que é o epimísio, né? Lembra que eu disse para vocês, olha, se você olhar um pedaço de carne que está lá no açougue ou lá no mercado, vai ter um tecido brilhante recobrindo o músculo, esse tecido aqui, ó. Esse tecido não é o epimísio, esse tecido é chamado de fáscia muscular. O epimísio está aqui, ó. Tá? Então esse é o epimísio, que individualiza o músculo. Para cada, né, ventre muscular é formado por vários fascículos, o fascículo possui o seu perimísio, né? O perimísio ele é formado então por várias fibras musculares, né? E cada fibra dessa ela possui o seu envoltório que é chamado de endomísio. Então aqui nós temos um corte do fascículo, né? E esse fascículo é formado por várias fibras musculares e cada uma delas tem o seu, né, endomísio. E como eu comentei com vocês anteriormente, essa fibra muscular ela possui uma unidade ainda menor, né, que é a miofibrila, tá? Então isso aqui na fisiologia, na histologia, vocês vão ver com um pouco mais de detalhes.
Agora, esses fascículos que formam os nossos músculos, eles são organizados de maneira diferente. Nós temos diversos tipos de músculos no nosso corpo, né? Mais de 500 músculos. Né? Nós vamos estudar alguns deles. Infelizmente, a gente não vai para a prática, mas alguns desses músculos nós vamos estudar. Então, nesses diferentes músculos, os fascículos eles se alinham, né, em padrões distintos. Né? E esses padrões distintos têm muita relação com a função desses músculos. Então, os fascículos estão organizados de formas diferentes. Vocês podem ver aqui nessa figura ao lado. Então, tem organização diferente para vários músculos. E essa organização dos fascículos tem relação com a função muscular. Né? Então, eu posso ter um fascículo disposto de forma circular, de forma convergente, de forma fusiforme, paralelo e peniformes. Então, essas são as possibilidades que nós encontramos para os fascículos, para as disposições ou organizações desses fascículos. Nós vamos estudar alguns desses, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro dos exemplos, então, são os nossos fascículos que têm uma disposição no formato circular. Então, eu tenho lá, formato do fascículo é circular. Então, fascículos dispostos em um círculo, né, que se localizam em aberturas, né, e funcionam como reguladores de passagem de substâncias. Então, eles funcionam como o que nós chamamos de esfíncteres. Né? Então, um esfíncter, está aqui, ó, esfíncter é um músculo circular que regula a passagem de substâncias. Onde nós encontramos esses músculos? Olha, o orbicular da boca, né? Então, quando eu fecho a boca, né, é contração desse músculo orbicular da boca. O músculo orbicular do olho, né, quando eu fecho as pálpebras, quem faz esse processo é o orbicular do olho. Agora, internamente, nós temos os esfíncteres, né, relacionados com a uretra, nós temos esfíncteres relacionados com o esôfago, existem esfíncteres relacionados com os intestinos, né? Existem esfíncteres relacionados com o ânus. Então, existem esfíncteres espalhados por todo o corpo. Falei em músculo em esfíncter, lembrem-se dessa disposição aqui. É um músculo circular e a função dele é regular a passagem de substâncias. Beleza? Um outro músculo agora, fascículo em formato convergente. Então, as fibras convergem para um único ponto. Né? Então, é um músculo que se abre em formato de leque. Né? Então, eu pego um leque, eu abro esse músculo. Né? Bom, esse exemplo aqui é o músculo peitoral maior, que é esse músculo bem grande aqui. Ó. Então, olha aqui, todas essas fibras, elas convergem para esse ponto aqui. Ó. Então, esse ponto é a inserção do peitoral maior. Né? Então, é um músculo grande que se abre em formato de leque e as fibras convergem para um ponto. Né? Então, por isso que é um músculo de fascículo em disposição convergente. Um formato fusiforme, né? Eu tenho aqui fascículos dispostos em paralelo, mas formam um fuso. Né? Fuso, essa imagem aqui, né, que não é paralela, exatamente alinhada, mas tem uma convergência nas duas extremidades. Né? Então, o ventre é maior do que as extremidades. Um exemplo é o músculo bíceps braquial, que é esse músculo do braço aqui. Ó. Quando você quer ir lá na academia, né, você faz a rosca lá para fazer o bíceps, né? Então, esse músculo é do formato fusiforme. Então, nessa imagem, nós podemos observar bem aqui o músculo orbicular do olho, né? A função dele é fechar a pálpebra. Músculo orbicular da boca, a função dele é fechar a boca.
Professor, ele não abre a boca e não abre as pálpebras? Não. A função desses músculos é apenas a de fechar. Para abrir, existem outros músculos, né? Então, existem outros grupos de músculos que abrem a boca, existem outros músculos que abrem as pálpebras, ok? Então, esse é o formato então, desse músculo com o fascículo em disposição circular. Falei em um esfíncter, né? Lembre-se dessa disposição aqui, ok? Formato fusiforme, nós já vimos, né? Então, o ventre, essa parte carnosa do músculo é maior do que as extremidades, né? E um exemplo disso é o nosso músculo bíceps braquial, ok? A organização em paralelo, né? Então as fibras estão bem paralelas umas às outras, né? Então eu posso ter como esse tipo de músculo o músculo trapézio, que é esse músculo bem grande aqui. Então ele começa aqui na nuca, ele vai para a região do ombro e se insere na coluna vertebral. Então ele forma as fibras todas paralelas. Então quando você quer fazer uma massagem, está muito tenso, né? Esse músculo aqui do ombro é o músculo trapézio, ok? Os músculos que são trapezóide, né? Então o romboide, né? Está abaixo do trapézio, né? E o reto abdominal na parte anterior do abdômen. O reto abdominal, né? Ele é um exemplo, vocês se lembram bem, é aquele tanquinho, né? Todo mundo quer ter aquele tanquinho no abdômen. Quem faz isso para nós é esse músculo aqui, o reto abdominal. Beleza? Organização em forma de pena, né? Então eu tenho um tecido conjuntivo aqui central e as fibras vão se inserindo obliquamente, né? E formando como se fosse uma pena, né? E aí eu posso ter um músculo unipenado, um músculo bipenado e um músculo multipenado, né? Então, são músculos caracteristicamente que desempenham mais força, são músculos mais fortes, né? E que têm um ângulo, né, de obliquidade maior do que os outros músculos que nós já vimos, né? Exemplos, os músculos da palma da mão, que é um músculo unipenado, o músculo semimembranoso ou semimembranáceo, que é esse músculo aqui, tá? Na parte posterior da coxa. O músculo reto femoral é um músculo bipenado, então as fibras vêm dos dois lados. Ele é um músculo que se encontra na parte anterior da coxa. E o multipenado, que tem vários tendões aqui, é o músculo deltoide, esse músculo aqui do ombro. Aqui é o trapézio, aqui é o deltoide. A parte posterior é formada pelo tríceps braquial, né? Então aqui só para vocês reconhecerem. Nessa outra imagem aqui nós temos os glúteos, o bíceps femoral, né? O semitendíneo e o semimembranáceo. Beleza? Então, nós já vimos isso, né, de forma convergente. Os fascículos eles convergem para um tendão central, que é o peitoral maior, né, o maior exemplo disso. E aqui aqueles músculos em disposição paralela, né, que é o nosso músculo reto abdominal. Então, quando você faz os exercícios abdominais, é justamente para fortalecer esses músculos aqui da parte anterior do abdômen, ok? Vamos lá, galera. Força nos abdominais aí. É bem difícil, né? Bem árduo para fazer essa marcação, mas vale muito a pena. Então, nós já vimos isso também, os músculos peniformes, né? O semi ou unipenado, o bipenado e os multipenados, né? Uma outra estrutura importante para os nossos músculos é o tendão. Então, aqui, lembrando, o ventre muscular, o fascículo e a fibra. Então, o tendão é uma estrutura de tecido conjuntivo que promove a união do músculo com o osso. Olha aqui, ó. Então, essa parte esbranquiçada que você está observando aqui é um tendão.
né? Se você observar aqui na sua mão, nessa parte aqui posterior da mão, você não está vendo o osso aqui, ó. Isso aqui são tendões. Aqui é um tendão, né? É duro, é bem rígido e ele deve ser rígido, né? Então, características do tendão. Ele transmite, aqui está forca, mas é força, tá? Desculpem. Transmite a força de contração do músculo para o osso. Para promover o quê? Promover o movimento. Então, esse tendão, ele tem uma característica importante. São fibras colágenas, altamente resistentes e são inextensíveis. Não possui elasticidade. Não é elástico. Eu não consigo esticar o tendão, né? Por que isso? Ora, se fosse elástico, toda vez que eu fosse contrair o músculo, né? Tô lá, o tendão está contraindo, olha aqui, ó, né? O músculo está contraindo, está passando a força para o tendão, e aí depois seria um movimento brusco. É como se você pegasse um elástico. Então ele estica, 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 para depois ele puxar. Então o tendão não funciona assim, né? O tendão ele é inextensível. Um outro detalhe importante para o tendão, ele recebe pouca vascularização. Então ele não recebe muita nutrição, não recebe muito sangue, né? Isso é importante na clínica. E por que isso, né? Se o indivíduo tem uma tendinite, que é a inflamação do tendão, dependendo do grau dessa tendinite, o tratamento é muito difícil. E por que é difícil? Ora, se eu tenho uma estrutura no corpo que não recebe um bom suprimento sanguíneo, essa estrutura, o medicamento em si, ele não vai chegar de forma adequada a esse tendão. Então, o tratamento é difícil, tá? Então, isso é importante. Ele é formado por fibras colágenas altamente resistentes, ele é inextensível, ele é pobre em vascularização, né? Mas ele consegue fazer isso aqui, transmitir a força de contração do músculo para o osso, ou para um outro músculo, tá? O tendão nem sempre vai estar ligado ao osso, ele pode estar ligado a outro músculo também, ou uma cartilagem, tá? Uma configuração diferente do tendão são as aponeuroses. Então, o que é uma aponeurose? Uma aponeurose nada mais é do que um tendão mais achatadinho, né? Então aqui eu tenho uma aponeurose abdominal, uma aponeurose tóraco-lombar, né? Então quando esse tendão é muito extenso e ele é muito achatado, porque tendão geralmente ele tem esse formato cilíndrico, né? Se você observar na sua casa, a hora que estiver assistindo essa aula, faça esse movimento aqui de flexão do punho e observe que esse tendão, apalpe o tendão. Você vai sentir que ele é duro, ele não é elástico e ele é cilíndrico. Tá? Já esses outros tendões aqui, que são achatados, nós os chamamos de aponeuroses. Tá? Então essa é a única diferença, mas as características são as mesmas. Tá, ok? Outra diferença, né? Essa aponeurose, anteriormente, ela não se fixa a osso, posteriormente se fixa na coluna vertebral. Tá? Então, nem sempre, né, os nossos tendões vão estar ligados ao osso. Ok? Um outro componente que também é importante, está de forma assim, muito íntima relacionado com os tendões, eles são chamados de bainhas tendíneas sinoviais. Se vocês colocarem só bainha sinovial, eu vou entender e vou saber o que é. Tá? Então, são as bainhas sinoviais. As bainhas sinoviais, elas envolvem o tendão. Envolve o tendão onde? Todos os tendões? Não. Apenas os tendões que se localizam nos chamados túneis osteotendinosos. Como, por exemplo, aqui no túnel do carpo. Né? Então, aqui nós temos a mão. Existe um tecido, né, conjuntivo fibroso bem denso nesse local, que forma um túnel.
Então, nessa região aqui, né, se você observar aqui, ó, bem nesse ponto aqui, existe um tecido conjuntivo chamado de retináculo dos flexores, e embaixo desse retináculo, né, forma-se um túnel. Nós chamamos túnel do carpo, é por onde esses tendões estão passando aqui. Agora vamos pensar um pouquinho. Se você pega duas cordas e você promove atrito entre essas cordas, o que pode acontecer com esse atrito? Pega uma corda, fico raspando uma na outra, e esse atrito pode gerar o quê? Pode gerar desgaste. Então, esses tendões estão muito próximos. Olha aqui, ó, que eu tenho um tendão, aqui eu tenho outro, aqui tenho outro, tem vários tendões. E toda vez que você, ó, coloque a mão nesse ponto aqui, ó, coloque só os seus dedos aqui e abram e fecham os dedos, ó. Percebam que existe movimento nesse local, né? Agora, se esses tendões ficarem em atrito constante, eles podem sofrer desgaste e podem romper. Para que isso não aconteça, a Mãe Natureza, muito sabiamente, criou uma bainha, que é isso aqui, ó. Criou um envoltório para os nossos tendões, chamados de bainha sinovial. Então, dentro dessa bainha, existe a produção de líquido sinovial. O mesmo líquido das articulações sinoviais? Sim, o mesmo líquido das articulações sinoviais. Então, essa bainha sinovial produz esse líquido. Esse líquido, ele promove a lubrificação desses tendões, então eles se movem de forma muito fácil. Detalhe importante, essa bainha é inervada, né? Além de ser inervada, ela tem uma boa vascularização, então isso é importante. Pode acontecer com movimentos repetitivos a inflamação dessa bainha, tá? Inflamação é diferente de infecção, tá? A inflamação é um processo inflamatório que é ocasionado por movimentos repetitivos, no caso de digitadores, por exemplo, músicos, né? Caixas de banco, que fazem muito movimento repetitivo. Esse processo leva a uma inflamação nessas bainhas e que é muito dolorosa. A pessoa sente muita dor, né? Com o tempo, essas bainhas elas podem, ao invés de facilitar o movimento, elas provocam as aderências, tá? Então, é muito importante que vocês saibam que isso existe. Então, quando vocês ficarem estudando muito, escrevendo muito, digitando muito, ou para quem é pianista, organista, ou, né, fazem muito movimento repetitivo, pode sentir dor nessa região, né, e essa dor pode estar relacionada com essa bainha tendínea, tá? Com uma inflamação dessa região. Tranquilo? Então, aqui nós podemos observar de forma mais fácil nessas bainhas que tentam, né, preservar os nossos tendões. Então, é uma forma de proteção para o tendão, é uma forma de isolá-los, individualizá-los durante o movimento e evitar com isso o atrito e reduzir a probabilidade de desgastes. Um outro componente são as nossas bolsas sinoviais. Opa, eu tinha bainha sinovial, agora eu tenho bolsa sinovial. Da mesma forma, produz um líquido. É o mesmo líquido das articulações? É o mesmo líquido. É o líquido sinovial. Por isso chama-se bainha sinovial. Bom, diferente agora das bainhas, as bolsas são como pequenas almofadas, né? Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma bolsa aqui, eu tenho outra aqui, né? Bem bonitinha. Por que vocês acham que a região onde nós sentamos tem mais gordura? Imaginem vocês se nos nossos glúteos não existisse uma quantidade grande de gordura. As extremidades ósseas, elas começariam a incomodar muito, né? Eu teria ali incômodo importante. Bom,
Então, essas bolsas sinoviais, elas existem por quê? Em locais na qual os tendões possam sofrer atrito com o osso, isso aqui é uma articulação do ombro, tá? Para quem não reconheceu ainda, aqui é o húmero, aqui é a escápula, né? Então aqui é a parte anterior, aqui é a parte posterior, então nós temos aqui o músculo bíceps braquial, né? Então, no local onde esses tendões sofrem atrito com o osso, olha aqui, o tendão está passando aqui, né? Ó, bem aqui, ó, e aqui tem o osso, né? Entre o tendão e o osso existe uma bolsa sinovial, tem uma almofadinha ali. E essa almofadinha, ela promove esse efeito amortecedor para evitar, então, desgaste do tendão. Poxa, então existem diversos mecanismos que são lançados para preservar os tendões. Isso porque, né, como eu disse para vocês, em um evento de tendinite, os tendões recebem muito sangue? Não. Se ele não recebe muito sangue, a resposta ao tratamento muitas vezes não é muito boa, né? Então isso é importante que vocês se lembrem disso, ok? Então nesse local eu tenho ali, né, uma bolsa sinovial que ela promove esse amortecimento entre o tendão e o osso. É claro que nem sempre ela vai atuar de forma extremamente eficiente. Às vezes, essa bolsa sinovial, ela acaba sendo sobrecarregada e ela torna-se inflamada. Quando essa bolsa sinovial se inflama, é um processo chamado de bursite, né? Então, eu tenho uma inflamação da bolsa sinovial, produz muito líquido e é doloroso. Nesses casos, né, muitas vezes é recomendada a retirada cirúrgica dessas bolsas sinoviais. Um movimento que é muito comum e que pode levar a bursite é esse aqui, ó. Dormir com a mão atrás da cabeça. Quando você ergue o ombro, faz esse movimento de abdução do ombro acima de 90 graus, existe uma compressão dessa bolsa aqui, de forma bem importante, né? E que pode levar a bursite. Agora imaginem vocês, se você dorme dessa forma aqui. Estou dormindo assim. O meu ombro está acima de 90? Ele está. E aí, no outro dia, você acorda com uma dor no ombro e não sabe o porquê. É porque nessa posição, né, você sobrecarregou estruturas importantes do ombro, uma delas é a bolsa sinovial, e ela está iniciando um processo de inflamação. Tá? Então, se alguém dorme dessa forma, tentem mudar. Tá? Se não mudar, o tratamento nunca vai ser eficiente. Então, aqui uma outra imagem mostrando justamente aqui as bolsas sinoviais. Olha aqui, bolsa sinovial. Olha aqui a bainha sinovial, como eu falei para vocês, né? O tendão está passando por um túnel ósseo. Para evitar que esse tendão sofra desgaste, eu tenho uma bainha sinovial e aqui eu tenho bolsas sinoviais. Tranquilo? Né? Vamos em frente, estamos quase terminando a nossa aula de músculo, né? Um outro componente do músculo são as fáscias. Voltando lá no começo dos nossos slides, né? Eu disse para vocês, olha, aqui eu tenho o ventre muscular, né? Se você observar, eu tenho um tecido brilhante em cima do ventre, que não é o epimísio, são as fáscias, né? Então a fáscia muscular, ela fica por cima do epimísio. Importante. As fáscias são contínuas em todo o nosso corpo. Isso quer dizer que ela começa no nosso pé e vai até a cabeça. Né? Então a fáscia ela é contínua. E um outro detalhe importante: todos os músculos do corpo possuem fáscias? Isso é uma pergunta. E eu quero que vocês respondam
aí nos comentários. Todos os músculos do corpo, músculos estriados esqueléticos, todos eles possuem fáscias? Será que sim? Será que não? Se não, quais não possuem? Se sim, não tem que responder mais nada, né? Todos possuem, beleza. Agora, se não possuem, quais são os que não possuem fáscias? Tá? Então, coloquem aí, a opinião de vocês. Bom, elas são formadas por tecido conjuntivo fibroso, promovem a origem e a inserção do músculo. O que é a origem, o que é a inserção mesmo? Né? Promovem o agrupamento, essa retenção que está aqui, é o agrupamento dos músculos em lojas, em regiões. Então, a fáscia, né, femoral, essa fáscia na coxa, ela promove o agrupamento desses músculos da coxa. Aqui no meu braço eu tenho fáscia braquial, uma fáscia que vai promover o agrupamento dos músculos do braço. Então é a mesma fáscia para todo o corpo, né? Então eu tenho essa característica importante. Em alguns locais essas fáscias se abrem para permitir a passagem de vasos sanguíneos e nervos, né? E essas fáscias são altamente inervadas, porque elas têm muitas terminações nervosas para a sensibilidade. E dentro da sensibilidade, uma delas é a dor, né? Então, é importante que vocês se lembrem disso. Tranquilo? Então nós terminamos essa parte de estrutura e de componentes anatômicos dos músculos. E agora nós vamos passar por algumas curiosidades, né? Alguns termos que vocês vão ouvir falar, né? E já vou adiantar para vocês, que são a atrofia muscular, a hipertrofia muscular e a regeneração muscular. Bom, atrofia, nós já vimos a atrofia ou a hipotrofia, né? Que é a redução do volume do músculo. A redução do volume do músculo, ela ocorre por quê? Porque o músculo não está sendo utilizado, né? Geralmente eu tenho atrofia muscular por desuso, ou seja, eu não estou utilizando, né? Devido quebrou o braço, teve que engessar, teve que imobilizar. Nesse período, né, o músculo não sendo utilizado, ele vai reduzir de tamanho. Reduzindo de tamanho é um processo que nós chamamos de hipotrofia. Quando essa redução é muito intensa, nós chamamos de atrofia. E qual é a velocidade, né, de perda? Quanto que perde? Olha, né, se o indivíduo ficar um mês imobilizado, se engessar, suponhamos que esse indivíduo aqui tem uma lesão e esse braço precisou ser engessado por um mês. Quanto de volume muscular ele vai perder? Ele vai perder cerca de 30% de volume muscular, né? Então, toda vez que eu tenho imobilização, eu vou perder volume. E vou perder volume por quê? Porque é um órgão que gasta muita energia, que está um metabolismo muito acelerado, muito alto, e aí, se eu não estou usando, né, eu vou lá e falo, o organismo vai lá e fala assim, olha, então você não está usando, vamos reduzir você aí, vamos reduzir o gasto, né? Então, essa é uma resposta esperada para a imobilização. Poxa, eu vou dormir, só vou dormir e vou ganhar músculo. Não vai, né? Se você só dormir, você não ganha músculo. Para ganhar músculo, tem que trabalhar o músculo, tem que forçá-lo, né, ao seu limite para que ele aumente de tamanho. E é justamente isso que é a hipertrofia muscular. É o aumento do volume do músculo. Eu estou aumentando o tamanho desse músculo. As fibras tornam-se grandes. Por falar em fibras, qual tipo de fibra tem maior probabilidade de aumentar? Nós vimos alguns tipos de fibras musculares, né? Qual delas tem a maior probabilidade de aumentar? Ou seja, esse indivíduo aqui tem fibras do tipo o quê? Eu sei que vocês já sabem disso, respondam lá. Então, na hipertrofia muscular, o músculo aumenta de volume, aumenta de tamanho. A fibra ela cresce absurdamente, né? Se tiver substrato, se tiver nutrientes, proteínas, né, aminoácidos,
ele vai crescer, ele vai aumentar. Né? Até o limite, lógico, né? Mas ele aumenta sim. E aí eu faço uma pergunta. Aumenta só o tamanho ou aumenta também a quantidade? Se vocês falarem que é só o tamanho, esse último ponto aqui, ele é inexistente. Se vocês falarem que é o tamanho e a quantidade, esse último tópico ele é possível. Mas aí qual é o correto? E aí? Quando eu trabalho um músculo, esse trabalho muscular, ele implica em aumento do tamanho primeiro, então a fibra ela aumenta muito, e em certa quantidade eu aumento a quantidade. Em certas circunstâncias eu consigo aumentar a quantidade de fibra muscular. Né? Nossa, mas como que isso acontece, sendo que o músculo é uma das células permanentes, ou seja, elas não se multiplicam mais após o nascimento. Músculo esquelético e cardíaco, isso não acontece. Então, como que aumenta a quantidade? Porque dentro das fibras musculares, né, entre as fibras, desculpem, no meio das fibras, existem as células satélites musculares. E o que são essas células satélites musculares? São células embrionárias que estão adormecidas. E elas vão ser ativadas quando eu trabalhar com esse músculo. Né? Aí eu ativo essas células satélites, entre aspas, são células tronco, né? E eu consigo aumentar até certo limite a quantidade de fibras musculares. E é por isso que existe a possibilidade de regeneração de parte do músculo. Tá? Essas células, elas não existem em quantidade necessária para regenerar todo o músculo, tá? Mas parte deles sim é possível, ok? Vamos em frente. Um outro tópico importante para vocês, né, que sempre tem curiosidade, são as injeções intramusculares. Estou terminando, prometo. Né? O que é? Então, é a injeção, é uma punção muscular, né, para administração de medicamento, de vitamina, de vacinas, né, enfim, de várias substâncias, né, para o organismo. Alguns músculos são utilizados nesse processo. O músculo deltoide, não tem o oide, tá? Desculpem. O músculo glúteo máximo, o glúteo médio e o músculo vasto lateral. Vamos ver quais são esses. O deltoide é esse músculo do ombro. Esse músculo do ombro, né? O músculo aqui do ombro é o deltoide. Tá? É o mais comum. Por que é o mais comum? Pela facilidade de acesso. Tá? Isso significa que todos os medicamentos podem ser aplicados no deltoide? Não podem. Muitos medicamentos não podem ser aplicados no deltoide. E por que não? Porque o deltoide ele pode ter uma deficiência de vascularização. As fibras musculares, professor, que é fibra mesmo? Vai lá e vê no começo da aula que eu comentei o que é isso. As fibras são delgadas, são finas, e elas podem romper, né, com o processo, né, da injeção de um medicamento, por exemplo. Né, pela quantidade, né, ou pela resposta inflamatória local que vai se formar. Em alguns casos, em alguns tipos de anti-inflamatórios, né, eles podem desencadear a necrose do deltoide. Então, esse músculo, ou parte dele, pode sofrer necrose, pode morrer essas fibras. Né? Então, muitas vezes, tem que analisar bem se a técnica permite a aplicação do deltoide ou não, se a pessoa tem um deltoide que suporta um volume determinado de medicamento ou não, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Tá?
Um outro músculo é o músculo glúteo máximo, que é o músculo aqui da região glútea, da região das nádegas, que é esse músculo grande, olha aqui, músculo grande mesmo, né? Inconveniente do glúteo máximo, fibras muito grandes, muitas vezes separadas, olha aqui, tem espaços nessas fibras, né? Se vocês observarem lá no cadáver, né, as fibras musculares do deltoide são muito separadas. E com isso, o medicamento ele pode escoar. O medicamento escoando, ele não vai ser absorvido, né? Ele pode, então, esse indivíduo ter problemas também com isso. Tá? Poxa, então eu vou aplicar bem no meio do deltoide, né? Do glúteo máximo, porque é uma parte grande, músculo grande, né? Muito carnosa. Por que não se aplica no meio do glúteo? Porque aqui no meio existe um nervo chamado de nervo isquiático, popularmente ele é chamado de ciático, não é asiático, tá? Eu já ouvi gente falando disso, mas o nome é o nervo isquiático, que é o nervo que controla os movimentos, né, de todo o membro inferior. Popularmente é chamado de nervo ciático. Eu tô com uma dor no ciático. Então é esse nervo aqui, ó, bem grande, tá? E ele sai desse local aqui, ó, ele percorre essa região aqui, ó. Então, se você mirar bem no meio do glúteo, né, o medicamento, pode ser que a agulha não chegue, não vai chegar, porque a espessura do glúteo é muito grande. Mas o medicamento escoando, ele pode afetar esse nervo, pode levar a uma paralisia temporária ou permanente. Por isso que a técnica fala que divide seu quadrante em 4 quadrantes, né? E pega o quadrante superior externo, bem aqui no X. E por que nesse ponto? Porque nesse ponto as fibras, né, do glúteo máximo, elas estão juntas com outro músculo, chamado de músculo glúteo médio. E nesse local a absorção é melhor, as fibras são menores, não tem um nervo que pode ser lesionado, então é mais seguro. Uma outra técnica que pode ser utilizada é chamada ventroglútea, né? Então ela é nessa região anterior aqui da nossa pelve, bem na frente mesmo, né? Então se observar aqui é o glúteo, aqui é a coxa, aqui é a região inguinal, né? A região da virilha, né? Aqui é a parte da pelve, é nesse ponto aqui, forma um triângulo aqui, chamado então de técnica ventroglútea, tá? Formando aqui no triângulo de Hochstetter, né? É uma técnica mais segura, menos conhecida, mas que tem muitas vantagens. Então aqui, né, forma-se um triângulo, né, e é esse ponto aqui onde você utiliza para fazer a punção e a injeção intramuscular. Vamos lá? O último músculo que pode ser utilizado, que nós vamos mostrar aqui, que é bem usual, é o vasto lateral, a parte lateral da coxa, né? Então, muitas crianças, né, pequenas, que os músculos ainda não são totalmente bem desenvolvidos, esse músculo já é grande, né? Já é bem desenvolvido, então pode ser aplicado com segurança na região lateral da coxa. Tá? Pacientes que se auto-administram medicamentos também podem fazer aplicação na região lateral da coxa, que é mais segura, né? Então é importante que vocês tenham conhecimento sobre isso, ok? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma curiosidade, alguma interrogação na cabeça de vocês que não ficou claro, né? Se ficou, deixe nos comentários ou me mande um e-mail que eu respondo para vocês de forma individual, ou se eu acreditar que a dúvida for coletiva, eu coloco para todos os demais também acompanharem, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de sistema muscular. Nós vamos ter algumas outras aulas, né, de músculos ainda, e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Uma excelente semana para vocês, bons estudos e até mais.